eu já começo o programa daqui, ó, pertinho das crianças, porque tem a ver com a nossa próxima matéria. A gente segue com a minissérie Elas Dominam o Mundo. Agora falando de maternidade, como eu disse antes para vocês na escalada, a maternidade é aquela profissão que não sai de moda, que é linda, esperada por muitas mulheres, mas que também enfrenta desafios. Então vamos conhecer agora a história da Ana. As pessoas, elas não entendem que pode ser um propósito da vida você cuidar da família, você cuidar dos filhos. Esse é um trabalho importante, né? E as pessoas não reconhecem isso. É assim que a mãe e dona de casa, a Ana, resume a sua escolha. Aos 26 anos, ela tem 3 filhos. A Ana Clara, de 11 anos, o Davi Luca, de 3 e a Ana Luísa, de apenas 1 aninho. A profissão, dona de casa, é uma escolha na vida da jovem, que foi mãe pela primeira vez aos 14 anos. Foi bem difícil, inclusive tive que me afastar da escola. Na época era menos comum e, como você falou, era mais tabu, né? Então foi bem difícil para mim, me afastei da escola, tinha muito julgamento. Hoje eu vejo que é muito mais aceito e mais acolhida, né? As meninas e mulheres que engravidam na adolescência, mas na época foi um processo bem delicado, assim. O que mais contou foi o apoio da minha mãe, né? Que era a principal pessoa do meu lado e que tinha experiência também de 3 filhos. Então, eu acho que sem ela não teria conseguido, né? A gente busca essa força sempre nas mães e nas mulheres referências da nossa vida, né? Então, acho que para mim foi essencial a presença dela. E quando um filho nasce uma mãe, né? A gente... É verdade isso, então? Eu concordo com essa frase. Concordo totalmente, porque quando a gente pega pela primeira vez nos braços, como eu era muito nova e era minha primeira gestação, às vezes a gente, quando tá na barriga, a gente não tem aquela sensação toda. Então, no segundo você já entende, né? Que quando tá na barriga e tudo mais. Mas quando nasce ali o primeiro filho, é uma sensação indescritível, né? 9 anos depois dessa experiência de ser mãe na adolescência, Ana e o marido planejaram a próxima gestação. Eu tive esse brilho no olho novamente de querer ser mãe novamente. E aí foi uma gestação planejada, a gente parou com o anticoncepcional e logo engravidei, super fértil. e aí já engravidei do Davi e em seguida também já quis outro. Já planejou ali porque era Ana, né? Eu queria 3, então eu quis ter um perto do outro para poder criar junto, como falam. Ser mais fácil, assim, nesse processo. Como o primeiro teve mais diferença de idade, né? Assim, a gente decidiu ter um perto do outro para ter essa experiência também, né? E mesmo assim foi uma gestação nova, 23 anos depois, pelos meus cálculos. Aqui, eu tava com 23, aham. Isso aí, e era nova ainda. O que mudou ali na tua experiência da primeira gestação para a segunda, para a terceira, que foram perto? Com certeza a maturidade, né? Que a gente tem mais maturidade e é o que falo, né? A gravidez na adolescência a gente aceita, a gente, né, quando acontece, mas a gente tem que sim buscar evitar, né? Porque conforme a vida vai passando, a gente vai se sentindo mais preparada, a gente tem uma estrutura melhor também, né? Mas eu acho que a principal diferença foi essa, a maturidade, né? E o curtir mais, porque na época, como eu sofri bastante, eu talvez não consegui curtir o que eu deveria, né? E aí no segundo ali eu já curti, eu já fiz foto, enfim, várias coisas diferentes. Foram anos atuando no ramo bancário, com a rotina de dividir casa e trabalho. Porém, com a chegada dos filhos menores, Ana se organizou para conseguir se dedicar 100% aos filhos. Algo que, segundo ela, também não é fácil. Eu me colocava muito nesse local da sociedade, que a sociedade coloca a mulher hoje, que não, você vai ter o filho, 4 meses de licença e você vai voltar a trabalhar. E com toda a experiência que eu tive com o Davi, foi muito intenso, foi um parto normal em casa, planejado, né? Então foi uma experiência toda diferente para toda a família, a irmã acompanhar o nascimento, foi uma experiência muito intensa. Outra diferença também é a amamentação, que com a Ana Clara foi mais difícil, porque foi uma cesárea, eu era muito nova, não estava preparada, não estava informada, então eu não amamentei.
também é uma das diferenças. Então, com o Davi, eu tava com esse vínculo muito próximo, assim, muito... A gente tinha recém se mudado pra nossa casa, então tava isso de muito próximo, muito nós, assim. E quando chegou o dia de eu voltar a trabalhar, eu senti, eu acho que o que todas as mães sentem, muitas não têm essa condição e esse privilégio, né, de conseguir ficar em casa, mas eu acho que toda mãe sente isso ao voltar a trabalhar, que é um coração despedaçado, que é aquela sensação de, meu Deus, ele tá o tempo inteiro comigo e agora vai ficar 8 horas no dia longe de mim, vai ficar com outra pessoa, não vai mais mamar no peito, entende? Então eu acho que isso me pegou muito e eu voltei pra lá, eu chorei o dia todo e quando eu voltei pra casa eu falei, não vou voltar. Mesmo com a rotina cansativa, essa é a paixão de Ana. A versão Ana Mulher que mais a deixa feliz é a de ser mãe. A gente não tem que dar a bola para os julgamentos, por mais que seja difícil, mas a gente vale a pena. Com certeza por eles vale tudo a pena. Muito linda essa história. Eu acho que a maternidade é uma das profissões, como a gente está falando por aqui, mais desafiadoras. E é por isso que a gente segue nesse tema agora, conversando com a Sinara, que é doula, e vai nos explicar um pouco mais como é essa profissão e também dar algumas dicas aí para as mamães. Sinara, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Antes da gente conversar sobre a maternidade, que eu acho que para muitas mulheres é um momento muito esperado e muito bonito e desafiador, o que faz uma doula? Explica aí para o pessoal de casa. Bom, uma doula é uma profissional de suporte, né? A doula presta suporte informativo, emocional e físico para as gestantes, tanto durante o período gestacional, principalmente focada para o momento do trabalho de parto, a vivência de um parto, e depois também no pós-parto, que para mim é uma das assistências fundamentais, quando a gente mergulha nesse puerpério, nesse pós-parto, que a maternidade bate mesmo a nossa porta, é um momento de suporte muito importante. Você já é mãe? Sou mãe de 2 crianças. Então ela já fala com propriedade. Eu ainda não sou mãe. E para muitas mulheres é um momento muito esperado, muito sonhado, mas a gente sabe que a maternidade não é esse romance todo, esse mares de flores aí que as mulheres acham que a gente vê em alguns lugares. Quais são os desafios e como a mulher pode ir se preparando? Descobrir uma gestação, como pode ir se preparando? É por isso que esse suporte é tão importante, né? Primeiro que a gente vive mergulhado em uma cultura de romantização da maternidade, então há aquela ideia de que quando o nosso bebê nascer, a gente vai pegar ele nos braços e o maior amor do mundo vai surgir. Não é bem assim que a coisa acontece, né? Esse amor gigante que arrebata o nosso coração, ele existe, mas ele é uma construção. Então, para mim, um dos principais desafios da maternidade foi essa ideia de que eu tinha, de que eu me sentiria completa, de que eu me sentiria perfeita quando meus filhos nascessem. E eu não me senti assim, né? Eu me senti desesperada, desamparada, tentando entender o que eu fazia com aquela criaturinha ali, né? Então, para mim, um dos principais desafios foi esse mergulho, esse encontro com a gente mesma e esse entender que o filho não é a completude, né? Ele vem sim para somar, mas é uma construção. Entender que a maternidade é uma construção, que esse carinho, que esse afeto é uma construção, para mim foi um dos principais desafios e na minha assistência é o que eu vejo que a maioria das mulheres também enfrentam de desafio. Esse período de luto que a gente atravessa no pós-parto, porque eu sempre falo, né? A maternidade, ela é um renascer. A partir do momento que a gente tem esse bebê, a gente renasce, mas a gente também morre um pouquinho, né? Aquela mulher que não era mãe, que era só profissional, que vivia, né, de acordo com os seus desejos e as suas vontades,
vontades, agora atende às necessidades de um novo ser, né? Então, para mim, sem dúvida, é um dos maiores desafios. A gente mostrou um pouco a história da Ana, que tem 3 filhos, e a primeira filha foi com 14 anos. Ali nessa fase de adolescência, ela não conseguiu amamentar. A amamentação ainda é um dos casos assim que as mulheres mais enfrentam dificuldade. Sem dúvidas. Toda gestante que chega até mim, eu sempre falo que um dos principais suportes precisa ser o da amamentação. Eu sempre brinco que o parto é só a ponta do iceberg. Para mim, a parte mais robusta e mais profunda desse iceberg, que é a maternidade, é sem dúvidas a amamentação. Acho que ela é uma das coisas que a gente mais romantiza, né, na nossa cultura. Aquela imagem da mulher maquiada, linda, maravilhosa, amamentando, vendida, né, em todos os comerciais, ela é muito discrepante da imagem que a gente vive na vida real, né? Não consegui ainda escovar os dentes, estou com um paninho de boca pendurado aqui. Essa é a maternidade real, né? E a realidade é que bebês não nascem sabendo mamar, mulheres não sabem amamentar de cara. Então esse suporte, ter essa assistência e entender o que funciona melhor, o que pode dar errado, como fazer dar certo, aumentem muito a chance de sucesso na amamentação. Hoje a gente tem um índice de desmame no Brasil muito precoce, né? A imensa maioria das mulheres para de amamentar nos primeiros 60 dias, quando a OMS preconiza que a gente amamente pelo menos aí por 2 anos, né? Tem também o estigma cultural da amamentação prolongada. Eu falo por mim, meu filho mais novo tem 4 anos e 4 meses e ainda mama no peito. E uma das coisas que eu mais escuto é: esse menino tá grande demais para mamar, ele já deveria ter parado. Quando a gente sabe que tem reflexos ímpar na saúde, né? Então a amamentação, ela enfrenta não só a dificuldade dessa falta de jeito, desse nosso não saber mesmo como agir no início, quanto também o estigma social, né? Muito legal, é muito importante ter esse suporte. E pra gente finalizar rapidinho, Sinara, você já percebe uma melhora em as mulheres estarem abertas para debater o assunto e trocar experiências? Muito mais, né? A gente vê uma crescente na linha que procura a humanização do parto, que procura partos mais respeitosos, mais humanizados, mais suporte durante esse período. Eu sempre falo que para qualquer projeto que a gente desenvolve na vida, para montar uma estante, a gente lê o manual. Na hora que a gente vai fazer um dos projetos mais importantes da nossa vida, que é ter um filho, né, construir a vida com esse filho, a gente não quer estudar muito. Mas eu vejo que há uma crescente nesse movimento, se estudando cada vez mais, se informando cada vez mais, entendendo inclusive os impactos da experiência de parto, tanto na vivência de maternidade dessa mulher, quanto na vivência com esse filho, né? Então, felizmente, a gente tem uma crescente bem positiva nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada aí pelo tema, por nos explicar um pouco mais, e um feliz Dia das Mulheres. Muito obrigada. Feliz Dia das Mulheres.